Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Chegamos aqui, né, provavelmente no último vídeo do Evangelho de Lucas, para ver se nesses dois últimos capítulos a gente consiga resgatar a ideia de que tem que construir templo e ficar dentro do templo, né? Vamos lá, até agora, Mateus, Marcos e Lucas, até os capítulos 22 para trás, não vimos nada. Vamos lá. Desculpa, tá? Se a gente der uma pigarreada aqui, porque São Paulo não chove há muito tempo, o clima está seco demais e a garganta fica irritada e a gente falando aqui, tá certo? Vamos lá. Lucas capítulo 23, verso 1 e diante. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Toda a assembleia quem, né? Todo aquele monte de religioso lá, líderes religiosos, né? Conforme ontem nós fizemos o capítulo 22, ele estava sendo julgado ali pelos líderes religiosos. Então todos eles foram e levaram o Cristo a Pilatos. E começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Vamos lá. O Cristo estava subvertendo, você lembra nesses três evangelhos que nós estamos lendo, o Cristo subvertendo a nação de Israel? Você viu o Cristo dizendo que não era para fazer pagamentos de impostos a César? Então, veja que, e aqui também, Cristo ele não se declarou o rei dos judeus. Então veja que a liderança religiosa de sua época, além de todas as qualidades, né, e adjetivos que nós, qualidades entre aspas, né, e adjetivos que nós já estamos discorrendo desde o livro de Mateus, veja o quanto eles são falsos e perigosos, ou eram então, né, na época do Cristo. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes, então Pilatos disse aos líderes, o quê? Ah, você já aprendeu, né? Que quando você ver assim, chefes dos sacerdotes e tudo mais, é tudo líder religioso, é tudo líder religioso. E a multidão? Não encontra motivo para acusar este homem. Então veja que Pilatos, um homem de guerra, um homem duro, preocupado em manter ali, né, Israel em ordem, porque senão Roma ia tomar alguma atitude contra ele. Ele mesmo está dizendo: eu não vejo nenhum problema neste homem. Verso 5. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Então, para os líderes religiosos, meus irmãos, subverter, né, o povo é trazer o reino de Deus para o povo. É trazer a verdade para o povo. Que verdade? Templo, dízimo, oferta, frequência de templo, construção de templo, se submeter a um líder religioso, isso não tem nada a ver com o nosso Criador. Porém, ele nunca disse para não continuarem sendo discípulos de Moisés e seguindo a lei de Moisés. Não. Ele estava apresentando aos que queriam ser discípulos dele. E no livro de João, que nós vamos ler, no Evangelho de João, você vai ter todas estas certezas muito mais claras, tá certo? Vamos lá. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo fazer algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhes deu resposta. Os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei, líderes religiosos, estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, Pilatos reuniu os líderes religiosos, as autoridades e o povo, dizendo-lhes:
Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que merece a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhe um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. A uma só voz, eles. Eles quem? Os líderes religiosos. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Então veja que os líderes religiosos da época do Cristo preferiam que saltasse um bandido do que uma pessoa que fala de amor, mansidão, longanimidade, benignidade, perdão, que veio trazer liberdade aos cativos, curar cegos. Então os líderes religiosos queriam um bandido solto, mas Cristo morto, porque atrapalhava os seus negócios. Verso 20. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Veja que Pilatos estava insistindo. Não posso matar esse homem não fez nada. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediu insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram uma cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive as mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, tentaram também, vamos falar de novo. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava, dependurado, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Parar só um minutinho aqui, tá bom? Uma das passagens que dá a ideia de que a pessoa morre, vai para o paraíso, né? Ou para algum outro lugar com qualquer outro nome, por causa dessa passagem aqui. Cristo dizendo: olha, hoje você estará comigo no paraíso. Primeira pergunta: Cristo, naquele mesmo dia, estava no paraíso? Não, não estava. Cristo levou algum tempo ainda para ir assuntar ao céu. E a Escritura diz, né, os evangelhos, o próprio Cristo diz, e você vai ver ainda mais nas cartas, que o lugar que o Cristo está sentado é um lugar inacessível. Ninguém viu o Pai senão o Filho, e ninguém viu o Filho senão o Pai. Tá certo? É que aqui existe uma crueldade na tradução. A tradução correta seria o seguinte: eu lhe garanto, hoje, vírgula,
Eu lhe garanto hoje que eu estou dizendo, porque na Bíblia e nas traduções mais conservadoras está escrito assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas a leitura correta, a tradução correta é: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando? Nesse mesmo dia que está escrito aqui? Não. Então, no contexto, não existe essa ideia de estar no paraíso naquele mesmo dia com o Cristo, tá certo? Vamos lá, verso 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Esse homem, chamado José, do conselho, ele era um líder religioso. Lembra-se que eu já disse para vocês que nem todos que estão aí dirigindo fazem as coisas propositalmente para te enganar. Tem pessoas um pouco sinceras. Como o próprio Cristo disse, você está para aquele líder religioso, você dizendo isso, você está um pouco perto do reino de Deus. José de Arimateia era um deles. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, verso 52. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Bom, terminamos aqui o capítulo 24, né? E ainda nada de construir templo, ficar enfiado dele, praticando aquelas coisas que você já conhece, correto? Vamos agora ao capítulo 24, o último capítulo de Lucas. Vamos lá. No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria, de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, eles o deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Vamos lá. Esse é outro versinho aqui, que as pessoas pegam ele isoladamente, fora totalmente do contexto de tudo que a gente está lendo aqui, dizendo que eles iam constantemente ao templo louvando a Deus. Eles iam ao templo, vamos raciocinar um pouquinho, eles iam ao templo louvar a Deus. Que templo é esse? Templo é o local onde aqueles líderes religiosos fizeram tudo isso com o Cristo. Então vamos contextualizar isso, não pegando isoladamente o verso. Eles iam diariamente ao templo louvando a Deus. Olha só, eles permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Como que eles louvavam a Deus? Nós vamos ver no outro livro de João aqui, como é que eles estavam louvando a Deus. Eles estavam o quê? Anunciando o Cristo, a mensagem do Cristo. Tanto é que tem lá quase tantas mil almas se converteram naquele dia, foram tiradas do templo. Então o que eles faziam no templo, louvando a Deus, era anunciar o evangelho, anunciar a libertação em Cristo. Tá certo? Então terminamos aqui o evangelho de Lucas e não vimos nada, absolutamente nenhuma informação no livro de Lucas para se construir, ficar dentro do templo
e praticar todas as coisas que você já sabe. Então, nós vamos, a partir do próximo vídeo, começar a ler o Evangelho de João. O Evangelho de João, irmãos, meus queridos amigos, irmão, irmã, é o evangelho que muitos não aceitam, dizendo que é muito fantasioso, é muito espetacular, é muito sobrenatural, que tem muita fantasia ali. Ok, eu respeito. Eu não vejo assim, dessa maneira. Eu vejo, Mateus escreveu sobre o seu prisma a vinda do Cristo e como ele viu Cristo porque andou com Cristo. Marcos a mesma coisa, Lucas acabamos de ler, acabamos de ler, e agora nós vamos ler João, agora no próximo vídeo. Qual foi a maneira que João viu a Cristo? Cada um tem uma maneira diferente de ver o Cristo, de narrar as coisas que aconteceram, porque todos nós somos individuais, somos indivíduos que não temos uma experiência igual um ao outro. Então cada um deu sua maneira de ver e de enxergar o ministério do Cristo. Tá certo? Dá um like, se inscreva, acione o sino, compartilhe o vídeo, que isso é legal. Até o próximo vídeo, um abraço.